Se você realmente não precisa de ninguém para ser feliz, então por que raios você está aqui assistindo YouTube ao invés de estar meditando sozinho numa caverna no Tibete? Por que não largou tudo e foi viver que nem eremita, já que é tão independente emocionalmente assim? A resposta é óbvia, porque essa frase, "você não precisa de ninguém para ser feliz", é uma das maiores merdas que a autoajuda moderna conseguiu enfiar a goela abaixo da galera. E você sabe disso no fundo, senão não estaria aqui procurando conexão através de uma tela. Olha só essa estatística, que vai te dar um tapa na cara. Estudos de Harvard acompanharam pessoas por mais de 80 anos e descobriram que a qualidade dos nossos relacionamentos é o fator número 1 para felicidade e longevidade. Não é dinheiro, não é sucesso, não é aquela independência emocional que você tenta fingir que tem. São as conexões humanas. Mas aí você pensa, porra, então eu sou fraco mesmo por precisar dos outros? Não, você é humano. E ser humano significa ser uma espécie social que evoluiu em grupos. Tentar ser feliz sozinho é como tentar respirar debaixo d'água. Pode até rolar por um tempo, mas vai acabar mal. Hoje vamos desconstruir essa fantasia da independência emocional total e te mostrar por que essa crença não só é falsa, como é perigosamente destrutiva. Vamos usar filosofia de verdade, não essa autoajuda requentada, para entender o que significa ser completo sem ser dependente. Se você já se sentiu culpado por precisar de alguém, esse vídeo é para você. Prepara o psicológico, porque vamos jogar algumas verdades na mesa. O mito da independência emocional total. Vamos começar pelo óbvio. De onde diabos saiu essa ideia de que precisar de alguém é fraqueza? A resposta é simples, do individualismo extremo que virou religião no Ocidente. A gente pegou conceitos válidos como autoestima e autonomia e distorceu tudo até criar essa fantasia de que somos ilhas emocionais autossuficientes. Mas olha só a ironia. Quem mais prega essa independência emocional são justamente os coaches e gurus que vivem de conexão com outras pessoas. Eles ganham dinheiro vendendo a ideia de que você não precisa de ninguém, enquanto constrói impérios baseados em relacionamento com a audiência. É tipo vender curso de como não precisar de dinheiro por R$ 997. Aqui está a verdade crua. Essa obsessão por independência emocional total é só medo disfarçado de filosofia de vida. Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser vulnerável. Então a gente cria essa armadura psicológica e chama de evolução espiritual. Aristóteles já sacava isso há 2.400 anos, quando disse que o ser humano é um animal político, não no sentido de política partidária, mas de polis, comunidade. Ele literalmente disse que quem vive sozinho ou é uma besta ou é um deus. E olha, a menos que você tenha superpoderes, você não é um deus. O filósofo estoico Sêneca, que todo mundo adora citar fora de contexto, escreveu centenas de cartas para o amigo Lucílio, justamente porque entendia que sabedoria se constrói em diálogo, em troca, em conexão. Mesmo os estoicos, que são os reis da autodisciplina, sabiam que precisavam uns dos outros. Mas aí você fala, mas e aqueles monges budistas que vivem isolados? Cara, até eles fazem parte de uma comunidade monástica. Eles não inventaram a iluminação sozinhos numa caverna. Tiveram mestres, ensinamentos transmitidos por gerações, uma tradição inteira sustentando a jornada deles. A verdade é que essa fantasia da independência emocional total não passa de narcisismo disfarçado de espiritualidade. É a ilusão de que você é tão especial, tão evoluído, que transcendeu a necessidade humana básica de conexão. E sabe qual é o resultado prático disso? Pessoas se isolando, se sabotando em relacionamentos, criando muros emocionais e chamando isso de amor próprio. É gente terminando o namoro porque não quer depender de ninguém, perdendo amizades porque não precisa de validação. E no final das contas, ficando sozinha e deprimida, mas pelo menos independente. É como tentar cortar a própria sombra. Você pode fingir que conseguiu, mas ela continua lá, grudada em você, porque faz parte da sua natureza humana. Por que somos biologicamente programados para conexão? Agora vamos para o lado científico da coisa, porque não dá para argumentar contra a biologia, né?
Seu cérebro tem um sistema chamado rede neural padrão, que fica ativo quando você não está fazendo nada específico. E adivinha no que essa rede fica pensando? Em outras pessoas. Relacionamentos, interações sociais, como os outros vão reagir ao que você fez. Seu cérebro literalmente gasta energia pensando em conexão humana quando está ocioso. Mais brutal ainda, quando você se sente rejeitado socialmente, as mesmas áreas do cérebro que processam dor física são ativadas. Não é metáfora, é neurociência. Seu cérebro processa a rejeição social como se fosse uma pancada no dedo. Por isso que terminar um relacionamento dói fisicamente. Por isso que ser excluído de um grupo machuca de verdade. E tem mais. Bebês humanos nascem completamente dependentes por anos, diferente de outros animais que se viram sozinhos em semanas. Sabe por quê? Porque evoluímos para ser criados em comunidade. Nosso cérebro se desenvolve através da interação social. Sem conexão humana nos primeiros anos, crianças literalmente não desenvolvem capacidades cognitivas normais. Ocitocina, dopamina, serotonina, os neurotransmissores que te fazem sentir bem, são liberados principalmente durante interações sociais positivas. Abraços, conversas profundas, risadas compartilhadas, sexo, até mesmo um olhar de compreensão. Seu sistema de recompensa cerebral está programado para te fazer buscar conexão. Estudos com pessoas em isolamento prolongado mostram que elas começam a ter alucinações sociais. O cérebro literalmente inventa pessoas para conversar porque não consegue funcionar sem estímulo social. Prisioneiros em solitária desenvolvem problemas psiquiátricos graves em questão de semanas. E olha essa. Pessoas com relacionamentos sólidos têm sistema imunológico mais forte, menor risco de doenças cardíacas, menor incidência de depressão e ansiedade. Não é autoajuda, é medicina. Conexão social é literalmente remédio. Até os famosos introvertidos, que todo mundo acha que preferem ficar sozinhos, precisam de conexão. A diferença é que eles preferem interações mais profundas e em grupos menores, mas ainda assim precisam. Introversão não é misantropia. Então, quando alguém te fala que você não precisa de ninguém para ser feliz, essa pessoa está negando milhões de anos de evolução humana. É como falar que você não precisa de comida para sobreviver. Tecnicamente, você consegue ficar um tempo sem, mas vai acabar fudido. A questão não é se você precisa de conexão. Você precisa, ponto final. A questão é como criar conexões saudáveis sem se tornar dependente emocional. E essa é uma diferença gigantesca que a galera não entende. Porque uma coisa é reconhecer que você é um ser social por natureza. Outra coisa completamente diferente é se anular em relacionamentos tóxicos e chamar isso de amor. A diferença é entre dependência tóxica e interdependência saudável. Aqui é onde a coisa fica interessante, porque a galera confunde tudo e acha que ou você é um eremita emocional ou você é um grudento desesperado. Não existe meio termo na cabeça das pessoas. Dependência tóxica é quando você terceiriza sua autoestima, suas decisões e seu bem-estar emocional para outra pessoa. É quando você não consegue ficar sozinho nem por 5 minutos sem entrar em pânico. Quando você muda sua personalidade inteira para agradar alguém. Quando você aceita qualquer merda só para não ficar sozinho. É aquela pessoa que não consegue ir no cinema sozinha, que precisa de aprovação para tudo, que vive no Instagram do ex, que faz drama quando o parceiro sai com os amigos. Essa galera transformou outras pessoas em drogas emocionais. Sem a dose, entra em abstinência. Interdependência saudável é completamente diferente. É quando você reconhece que precisa de conexão humana, mas não abre mão de quem você é para conseguir isso. É quando você tem sua própria vida, seus próprios interesses, sua própria identidade, mas também valoriza e investe em relacionamentos significativos. É tipo uma orquestra. Cada músico toca seu próprio instrumento com maestria, mas juntos criam algo muito maior do que a soma das partes. Ninguém perde sua individualidade, mas todos contribuem para algo mais bonito. Olha a diferença prática. Dependente tóxico fala: "Não consigo viver sem você." Interdependente saudável fala: "Minha vida é melhor com você nela." Dependente tóxico fala: "Você é tudo para mim." Interdependente saudável fala: "Você é muito importante para mim." Dependente tóxico fala: "Não sei quem eu sou sem você."
Interdependente saudável fala: eu sei quem eu sou e escolho compartilhar isso com você. A diferença está na escolha consciente versus necessidade desesperada. Interdependência é quando você pode ficar sozinho, mas escolhe estar com alguém. É quando você tem recursos emocionais próprios, mas reconhece que a vida fica mais rica quando compartilhada. É quando você não precisa de validação constante, mas aprecia quando recebe. Sabe aqueles casais que estão juntos há 40 anos e ainda se divertem juntos? Eles não são dependentes um do outro, eles são interdependentes. Cada um mantém sua individualidade, mas escolheu construir uma vida compartilhada. E aqui está o plot twist. Para ser interdependente, você primeiro precisa desenvolver uma relação saudável consigo mesmo. Não dá para pular essa etapa. Você precisa saber quem você é, o que você quer, quais são seus limites e valores. Mas, e aqui está o ponto crucial, desenvolver essa relação consigo mesmo não significa se isolar do mundo. Significa criar uma base sólida a partir da qual você pode se conectar com outros de forma saudável. É a diferença entre ser uma ilha e ser um continente com pontes bem construídas. Como a filosofia estoica realmente vê as relações? Todo mundo adora citar Marco Aurélio falando sobre controlar apenas o que está ao seu alcance, mas, convenientemente, ignora que o cara era imperador. Literalmente, sua vida inteira girava em torno de relacionamentos, negociações, cuidar de outras pessoas. Ele não estava pregando isolamento, estava pregando responsabilidade emocional. Epicteto, outro gigante do estoicismo, tinha uma escola cheia de alunos. Ele ensinava através de relacionamento, de diálogo, de conexão humana. E uma das coisas que ele mais enfatizava era nosso papel social, como filho, como pai, como cidadão, como amigo. Os estoicos tinham um conceito chamado oikeesis, que basicamente significa que nossa natureza nos leva a expandir nosso círculo de cuidado. Começamos cuidando de nós mesmos, depois da família, depois da comunidade, depois da humanidade. Não é sobre se isolar, é sobre expandir sua capacidade de conexão de forma saudável. Sêneca escreveu sobre a amizade como uma das maiores fontes de sabedoria e felicidade. Ele dizia que um amigo verdadeiro é como um segundo eu, não porque você se perde nele, mas porque você encontra reflexão e crescimento através da conexão. A diferença crucial. Os estoicos não pregavam independência emocional total. Eles pregavam independência de resultados. Ou seja, você se conecta com as pessoas, você ama, você se importa, mas não condiciona sua paz interior ao comportamento delas. É tipo assim, você pode amar profundamente alguém sem precisar que essa pessoa te ame de volta para você se sentir completo. Você pode se importar genuinamente com um amigo sem precisar que ele faça exatamente o que você quer. Você pode investir em relacionamentos sem garantia de retorno. Isso não é frieza emocional, é maturidade emocional. Marco Aurélio amava a esposa e os filhos intensamente, mas entendia que não podia controlar se eles iam viver ou morrer, se iam corresponder ao amor dele, se iam tomar boas decisões. Ele podia apenas controlar como ele ia amar, como ele ia se comportar, como ele ia honrar esses relacionamentos. Olha que conceito foda. Os estoicos falavam sobre amor fati, amor ao destino. Isso inclui amar o fato de que você é um ser social, que você vai precisar de outras pessoas, que você vai se machucar às vezes, que relacionamentos são complicados. Em vez de lutar contra sua natureza social, você abraça ela com sabedoria. A verdadeira força estoica não está em não precisar de ninguém. Está em conseguir se conectar profundamente com as pessoas sem se tornar escravo das reações delas. É amar sem apego neurótico. É se importar sem dependência tóxica. É a diferença entre ser uma pedra e uma árvore flexível. A pedra não se conecta com nada e, eventualmente, se quebra. A árvore tem raízes profundas, autoconhecimento e galhos que se estendem, relacionamentos, e, por isso, consegue resistir às tempestades. Reconstrução. O que significa ser completo de verdade? Agora que destruímos essa fantasia da independência emocional total, vamos reconstruir o conceito de forma que realmente funcione na vida real.
Ser completo não significa não precisar de ninguém. Significa ter recursos internos suficientes para se conectar com outros de forma saudável. É como a diferença entre uma casa bem construída e uma casa mal construída. A casa mal construída precisa de escoras externas para não desabar. Essas são as pessoas dependentes emocionalmente. A casa bem construída tem fundação sólida e estrutura própria, mas ainda assim tem portas e janelas para se conectar com o mundo. Essas são as pessoas interdependentes. Completude real significa: você consegue ficar sozinho sem entrar em desespero, mas também consegue se conectar profundamente quando escolhe. Você tem autoestima que não depende de validação externa, mas ainda aprecia reconhecimento e carinho. Você sabe quem você é, independente de relacionamentos, mas permite que conexões significativas te transformem e te façam crescer. Você não precisa de ninguém para sobreviver emocionalmente, mas reconhece que precisa de pessoas para prosperar como ser humano. A fórmula real é autoconhecimento mais autorresponsabilidade mais conexão consciente, igual a vida plena. Não é eu contra o mundo, nem eu sou o mundo. É eu no mundo, conectado mas não perdido. E olha só a ironia final. As pessoas mais atraentes, mais interessantes, mais magnéticas são justamente aquelas que conseguem ser elas mesmas e se conectar genuinamente com outros. Ninguém quer ficar perto de alguém que se acha autossuficiente demais para precisar de conexão humana. Então, da próxima vez que alguém te disser, você não precisa de ninguém para ser feliz, você pode responder, você está certo, eu não preciso de ninguém para sobreviver, mas eu escolho me conectar com pessoas porque isso torna minha vida mais rica, mais significativa e mais divertida. E não tem nada de errado em reconhecer que sou um ser social por natureza. A verdadeira evolução não está em transcender sua humanidade, está em abraçá-la com sabedoria. Porque no final das contas, os momentos mais significativos da sua vida provavelmente envolveram outras pessoas. E não tem nada de errado com isso, tem tudo de humano. Paramos de romantizar o isolamento emocional e começamos a construir conexões de verdade? Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu que precisar de pessoas não te torna fraco, te torna humano. Independência emocional total é uma fantasia perigosa. Interdependência saudável é o objetivo real. Você pode ser completo e conectado ao mesmo tempo. E se você está se sentindo culpado por precisar de alguém, relaxa, todo mundo precisa. A diferença está em como você se conecta, não se você se conecta. Agora para de tentar ser uma ilha emocional e vai construir algumas pontes. Mas pontes bem feitas, com fundação sólida, que conectem sem comprometer sua estrutura. Comenta aí, qual foi a maior mentira sobre independência emocional que você já acreditou? Vamos desconstruir mais mitos juntos, porque, ironicamente, desconstrução também é melhor quando feita em comunidade. E se esse vídeo te ajudou a entender que você não é fraco por precisar de pessoas, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque às vezes a gente precisa de outras pessoas para lembrar que, bem, a gente precisa de outras pessoas mesmo.